Você não sabe a falta que você me faz. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Com sorte você engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. Papai, voltei! Eu cometi um erro. Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora! Está na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Um filme de Karim Ainous. Só tem certeza que ela não embarcou pro Rio? Mas se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Tu não morreu, Dicine. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. Convido todos e todas para se emocionarem conosco nos nossos cinemas. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Pedro, mestrando do PPG com o TP, e hoje nós teremos o evento especial Repositório. A apresentação de hoje é sobre o filme A Vida Invisível, de Karim Ainous, 2019, que integra o projeto Circuitos Comunicacionais no Cinema Brasileiro do Telas. O projeto, assumindo a comunicação como partilha do sensível entre indivíduos e setores da sociedade, ocupa-se de filmes brasileiros lançados a partir de 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência do país, observando nas narrativas que ali têm lugar a forma como transbordam da tela do cinema para discursos midiáticos. Convidamos a todos para acessar nosso banco de dados no nosso site do grupo, gptelas.com. E hoje a gente vai ter aqui o nosso convidado, o Lucas Soares de Souza. Ele é doutorando em Comunicação e Linguagens pela Universidade de Tuiuti do Paraná, vinculado à linha de pesquisa Estudos do Cinema e Audiovisual, bolsista CAPES PROSUP, participante do grupo de pesquisa Telas, Cinema, Televisão, Streaming e Experiência Estética. Mestre em Cinema e Artes do Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Foi membro do grupo de pesquisa EICOS, Imagem, Experiência Estética, na Unespar, PPG Cineave, CNPq, licenciado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Claretiano. Bacharel em Estética e Teoria do Teatro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Tem interesse na área de artes, principalmente em teatro, cinema e artes visuais. Agora vamos iniciar com a apresentação da nossa vice-líder do Telas e orientadora do Lucas, a professora doutora Sandra Fischer. Microfone silenciado. Boa tarde a todas e a todos. Hoje temos aqui conosco Lucas Soares de Souza, que vai nos falar sobre o cinema de Karim Ainous. Um cineasta brasileiro que é atualmente um dos mais interessantes diretores em atuação, em exercício, né? O Karim é notável pela criatividade e pela versatilidade. Lucas vai falar especificamente sobre o filme A Vida Invisível, que nós vimos um pedacinho no início, né, da live, que é a obra mais recente de Karim Ainous, lançada agora em 2009. Bom, dentre as diversas peculiaridades e qualidades mesmo de A Vida Invisível, como o caráter marcadamente político e crítico da narrativa, destaca-se a labilidade, um deslizamento entre o que se entende por cinema de autor e cinema de gênero.
o que confere ao filme possibilidades de atingir diversos públicos, uma gama bem variada de plateias, né? O Karim diz que ele visou, com esse filme, começar a contaminar o cinema por dentro, né? O que ele quer dizer com isso? Ele ressalta que optou por uma linguagem de gênero com a qual um público mais amplo estivesse habituado e familiarizado mesmo, né? Então, ele diz o seguinte, queria apostar numa forma mais clássica, quase careta, e, a partir dali, falar sobre temas relevantes no mundo de hoje. Fecha aspas. Bom, A Vida Invisível é um filme que se desloca para o passado, convergindo para o presente, esse nosso presente agora no nosso país, né? E não só, mas particularmente aqui. Bom, as tensões imaginadas no filme, e quando eu digo imaginadas aqui, refiro-me a imagens, a imagética do filme. Ligam-se a questões históricas, a problemas crônicos da sociedade brasileira e não só da nossa sociedade, né? Tais como o patriarcalismo exacerbado, a opressão e a reificação da mulher. Não é novidade para ninguém que desde há tempos imemoriais, né? A sociedade tenta de todas as formas transformar a mulher num objeto não só num objeto de consumo, mas um objeto controlado, né? Sempre há tentativas de controlar o corpo, os deslocamentos, as movimentações femininas. Claro que isso já mudou bastante. As mulheres conquistaram, nós sabemos disso, né? Muitas liberdades, muito espaço, mas ainda assim, para manter ativo o espaço e para manter ativa a liberdade, elas têm de ser resilientes e resistentes. Então, esse filme, ele trata disso e trata também de um contexto político estrutural, né, que nos traz toda essa temática que desenvolve, ok? Bom, a professora doutora Aline Vaz, que é a pesquisadora e docente vinculada ao PPG-COUTP, e é líder do GPTelas, que foi por ela idealizado, e eu, que sou vice-líder do GP, e com muita felicidade, orientadora do Lucas, estamos muito contentes hoje, e agradecemos a Lucas por ter aceito o convite para estar aqui conosco. Então, muito obrigada, Lucas, a palavra é sua. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Sandra. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Também agradecendo a professora Aline Vaz, né, a professora Sandra, pelo convite de participar da live. Eu fico muito feliz em poder conversar sobre esse filme. Eu tenho um interesse muito grande assim, pelo cinema do Karim Ainuz, principalmente por esse filme, pela Vida Invisível. É um filme que me surpreende a cada vez que eu revejo ele. Não só pela potência, né, como a Sandra mencionou, a potência das temáticas e críticas que ele aborda, mas também pela sensibilidade com que o Ainuz constrói os sentidos, né, como que ele manipula as imagens, como ele rege as imagens. Então, eu gostaria de iniciar a minha fala situando um pouco os meus pontos de diálogo, né, para abordar o filme, como que eu vim parar aqui para falar dele, assim. Atualmente no curso, no doutorado em comunicação da Tuiuti, da UTP, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com o professor Marcelo Carvalho, e a gente aborda questões ligadas à autoria, né, à criação cinematográfica. E numa das aulas, o professor ele mencionou um aspecto do cinema do Ainuz que, apesar de muito evidente, eu nunca tinha percebido, assim, nunca tinha olhado estritamente para essa questão, que é a perambulação, né? Esses deslocamentos errantes que as personagens do diretor vão percorrendo. E eu fiquei refletindo sobre essa questão da perambulação, e aí eu acabei voltando a dois filmes do Ainuz, que é Praia do Futuro e A Vida Invisível, porque, particularmente nesses filmes, tem outro elemento também que me chama muita atenção, que são os aquários, assim, né? Em duas cenas
muito importante para cada um deles, o Ainus faz a opção de colocar um aquário, assim, e isso me chamou muita atenção. Ana, você poderia colocar o slide para mim, por favor? Então, a minha questão era pensar como que a presença desse elemento, desse objeto no filme, me afetava de um lugar mais sensível, assim. Então, eu não tinha elaborado ainda muito um pensamento sobre como que ele opera simbolicamente na Praia do Futuro e na Vida Invisível. Mas aí, depois disso, eu comecei a tentar esboçar um pensamento mais concreto, assim, como que essa ficção acontece a partir desse elemento. Então, aí, conversando com a Sandra, a gente, que é minha orientadora, né, da tese, a gente teve a ideia de escrever um artigo junto, assim, para pensar como que fazer uma análise comparativa, né, entre esses dois filmes. Mas então hoje a gente vai focar mais na Vida Invisível, né, que é um dos filmes que compõe o repositório do projeto, chamado Circuitos Comunicacionais no Cinema Brasileiro. E a proposta é a gente pensar, assim, comentar algumas imagens do filme, pensar como que elas constroem os sentidos, né, e como elas se tornam imagens eloquentes. Eu não vou seguir aqui uma linha temporal do filme, da diegese, né, do filme. Em vez disso, eu preferi aproximar algumas imagens fora da ordem para pensar a questão da cor, assim, né? A gente poderia escolher vários elementos, assim, para falar desse filme, porque ele é muito rico em vários sentidos. Então, para ser mais específico, eu achei interessante a gente falar aqui sobre a questão da cor, assim, a presença da cor na construção de significados, assim, que o Ainu apresenta. Então, assim, a Vida Invisível, os arcos narrativos das personagens, eles vão se desenhar pela falta, né, como consequência de uma separação, e também pela busca de um reencontro com esse objeto faltante. E a gente pode pensar em duas facetas, assim, né, dessa falta, que a primeira é a falta de um amor romântico, que faz com que a personagem da Guida se desloque e viaje, né, até a Grécia com um amante. E esse deslocamento ele vai promover uma outra dimensão da falta, que é a falta da relação fraternal, né, entre ela e Eurídice. Então também destaca o papel da família, né, nessa manutenção da falta. A família é responsável por fazer com que as duas irmãs nunca mais se encontrem, principalmente, né, ou apenas as figuras masculinas, né, dessa família, o pai e o marido. Então, essa recíproca falta que as irmãs sentem uma da outra é aquilo que faz elas adentrarem aos campos do deslugar, né? Então, como se elas fossem, através dessa falta, elas se tornariam peixes num aquário. E aí também, em diálogo assim, com a pesquisa da Sandra, eu achei muito interessante assim, relacionar esse filme com essa ideia, com essa noção, com esse conceito que a Sandra construiu, está construindo, porque é uma ideia que está em reinvenção ainda, que é a questão de deslugar, né? Então não é uma ideia com margens fixas, ele está a todo momento ainda sendo elaborado. É uma ideia que dialoga de três outros conceitos: o conceito de um lugar antropológico e o não lugar, proposto por Marc Auger, que é um etnólogo e antropólogo francês, e o de entre-lugar, né, que não apenas com esse nome é discutido por uma série de pensadores e filósofos e autores, como Foucault, Deleuze, Guattari e o Raymond Bellour. Então, assim, o que seria, né? O espaço antropológico seriam os lugares, assim, tô dando uma... Vou falar aqui bem superficialmente sobre esses conceitos para a gente já entrar no filme, não quero me alongar muito nisso. Mas o lugar antropológico seria um espaço de criação simbólica, né, de relação identitária. Então, um lugar em que o sujeito vai se construir identitariamente, vai pertencer.
O não lugar seriam espaços em que isso não ocorre, né? Espaços onde tem uma interação efêmera do cotidiano, como metrô, ônibus, a rua, o shopping, táxi, lugares em que não necessariamente os sujeitos ocupantes constroem uma relação identitária e simbólica com eles. E o entre lugar seria, na verdade, essa transição, né, de um lugar para outro. Enfim, desculpa assim, ser tão superficial na apresentação dos conceitos, que são bem mais complexos do que isso, mas é para a gente tentar já ir para o filme. Assim. E o deslugar, ele vai dialogar com esses três conceitos, mas ele também se diferencia por ser uma questão que é exclusivamente da ordem psíquica, intelecto-emocional, né? Então seria uma espécie de incômodo assim que o sujeito experimenta com um lugar que não é um lugar propriamente concreto no sentido espacial, assim, ele pode ser ou não, mas é mais um espaço simbólico mesmo. Então, como se fosse um desencaixe, um estranhamento, né, que vai produzir uma angústia, assim, uma relação de nem pertencer, nem deixar de pertencer. E eu acho que essa ideia tem muito a ver assim, com a trajetória, né, que o Ainuz apresenta das personagens, da Eurídice Guida, principalmente porque ele trabalha muito com essa imagem do mar, assim, né? O mar é muito presente no filme, não apenas o mar, mas outros elementos da natureza, e de alguma forma ele opera como se fosse um lugar familiar, assim, né? Como se ele simbolizasse um lugar onde essas irmãs têm uma relação de fraternidade, de amor, de cumplicidade. E voltando àquela questão do aquário, me parece que seria meio que o ápice do momento em que a gente pode perceber o deslugar, assim, né? Convergido num objeto em que o filme apresenta. Então, se a gente for pensar no início assim do filme, né, ele escolhe iniciar o filme com uma imagem sonora. Então a gente ouve um barulho de cascatinha, assim, de água pingando, e logo após isso entra a imagem visual. Então tem essa questão da pedra, né? Então ele vai trabalhar com também, que é uma coisa que depois vai também entrar no filme, que é uma questão de uma oposição, assim, uma oposição simbólica, e de elementos que trazem afetos ambivalentes, digamos assim, ou convergentes. Então, se a gente pensar nessa abertura, ele tem a coisa da pedra, que é um elemento que vai evocar uma materialidade, assim, né, uma firmeza, uma concretude, e a água que vai sugerir um movimento, né, uma coisa mais fugaz, um leve trás. Então, a gente também poderia pensar como que esse elemento da água é trabalhado assim, no filme, e como que isso tem uma relação com a própria narrativa. Depois a abertura segue apresentando imagens da Mata Atlântica Fluminense, e ele apresenta depois uma cena em que a Guida e a Eurídice, elas primeiro estão de frente para o mar, assim, né? Elas estão contemplando essa paisagem marítima, e esse é o primeiro frame que a gente... Esse frame não, desculpa, esse primeiro plano em que a gente vê as personagens, são elas admirando o mar juntas, né? Um momento tranquilo, assim, bonito. E depois elas se perdem na floresta. E essa cena funcionaria como uma premonição, assim, né? Ela poderia ser uma síntese de toda a narrativa do filme. E depois essa Mata Atlântica ela vai sendo explorada de outras maneiras, assim, conforme o filme vai desenvolvendo. Depois a gente pode também tentar tirar algum significado aqui dessa escolha da tipografia do título, né, a escolha da fonte para indicar o título, porque pensando lá em relação à Praia do Futuro, a gente também, enfim, eu não vou entrar muito na Praia do Futuro, assim, mas se a gente pensar aqui nessa forma que
que essas palavras evocam, como que elas estão organizadas assim visualmente no espaço, tem uma ideia de separação, assim, né? Então tem um ponto ali em cima, uma forma meio triangular, e esses pontos vão se separando, assim. Talvez isso possa indicar essa separação das irmãs, como se elas fossem paulatinamente se afastando e elas nunca vão se encontrar de novo. Então não são pontos que convergem. Depois, uma coisa que eu esqueci de apontar é que esse filme é uma adaptação, né, do romance chamado A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. E o Ainuz, ele, apesar do filme ser intitulado A Vida Invisível, depois ele insere aqui de Eurídice Gusmão. Então, essa imagem do título vai ficando cada vez mais vermelha, assim, mais saturada no vermelho. Ele insere ali embaixo o nome de uma das personagens, das protagonistas, e também isso também evoca uma coisa de peso, assim. Então, A Vida Invisível ali está muito mais, está ocupando um espaço muito maior no espaço do que o nome da protagonista. Então, isso também já vai, de alguma forma, prenunciando, assim, né, o que o espectador vai sentindo, vai inserindo o espectador nessa atmosfera que ele vai propor na narrativa. Então, assim, né, como eu falei, a gente vai pensar aqui o uso da cor no filme. Segundo a minha leitura, eu não quero colocar aqui como se fosse uma escolha do diretor, ou se isso foi realmente pensado ou não. A questão não é muito bem essa, mas foi uma leitura que eu tirei, assim, da minha relação com essa afetação, né, com as imagens. E o vermelho me pareceu que remete a uma questão de luto e perda de esperança, né? Então é um filme que fala bastante essa questão da esperança, e o vermelho aparece em momentos em que as personagens elas estão ali quase que se contentando com o fato de que elas nunca vão se reencontrar, as irmãs, né? Essa é a primeira vez que a gente vê a Eurídice usando uma cor vermelha, uma roupa de cor vermelha no filme. E essa cena ocorre logo após uma conversa que ela tem com o marido no quarto do filho que ainda vai nascer. Então eles estão ali arrumando a cor da parede, pensando que cor vai ser, arrumando as coisinhas do filho. E aí ele fala para ela assim: você fica pensando o tempo todo nessa irmã que morreu, nessa mulher que morreu. Sua irmã morreu, Eurídice. E em vários momentos do filme, as pessoas meio que falam tanto para Guida quanto para Eurídice que sugerem que de alguma forma essa busca delas é em vão, que elas não vão encontrar, né? E elas parecem sempre usar de um silêncio assim, que é um silêncio eloquente. Elas não retrucam isso, elas não contestam, não argumentam que a busca delas é legítima, que elas não vão desistir. Mas quando isso acontece, esse silêncio ele meio que indica que elas vão continuar, assim, que elas não perderam a esperança. Esse silêncio da Eurídice, na conversa com o Antenor, ele é meio diferente, assim, me pareceu um pouco diferente. E ela permanece em silêncio, sim, e aí corta para esse plano em que a gente vê ela usando essa cor vermelha. Então, essa aqui é uma cena que aparece um pouco no momento posterior, assim, não é seguido à anterior, em que a Eurídice está numa prova para entrar pro esqueci a palavra. Esqueci. Enfim, ela vai entrar. Ai, meu Deus. Enfim, eu esqueci aqui, mas ela vai entrar para um lugar em que ela vai tocar piano, assim, porque é o grande sonho dela, né? Ser uma pianista de sucesso. Então ela está aqui fazendo uma prova de música em que ela vai tocar uma composição, e a gente também pode ver que conservatório, ela vai entrar, está fazendo a prova do conservatório. Então ela começa, né, ela inicia a música, e no decorrer da reprodução ela vai começar a ter fantasias assim com a Guida. Então repare também de novo na questão do vermelho, da cor dela.
Então o filme mostra vários planos assim delas juntas dançando, sorrindo na casa dos pais, né, em meio às plantas, o que remete à floresta também do início. Depois a gente vai comentar melhor sobre isso. Em um desses planos a Eurídice está vestida de noiva. Então, em alguns momentos dessas imagens que vão cortar assim essa cena da Eurídice tocando o piano, ela tá com um semblante muito sério, assim, muito preocupado, parece. Que também é o mesmo semblante que ela tá ao tocar essa música para essa banca. Em algum momento dessa composição musical, a gente percebe que ela muda, assim, ela começa a sorrir, ela começa a apresentar uma face mais feliz, assim, e isso vai compondo com essas imagens dessa fantasia que ela está tendo com esse reencontro com a irmã. A música, né, a composição, se interrompe num rompante e ela toca a nota final. Então aqui a gente tem a outra presença do azul também, que é essa cortina atrás, assim, né? Então o azul eu vou comentar um pouco mais para frente, mas estaria ligado a uma questão de uma melancolia, assim. Só para citar uma questão, assim, a gente não está fazendo aqui uma análise de cor, dizendo que essas cores evocam essas questões aqui em todo lugar, assim. É uma questão específica do filme, é como que isso aparece no filme. É um funcionamento específico, né? Não que o azul seja melancólico a todo momento, ou o vermelho represente luto ou perda de esperança, mas é uma questão específica, assim. Acho que é importante apontar isso. Então, essa brusca interrupção, depois o semblante da Eurídice começa a ficar sério de novo, começa a se mostrar meio preocupado, e isso parece indicar que a fantasia está acabando mesmo, assim, como se ela estivesse constatando que nunca mais vai reencontrar a irmã, ou que ela de fato esteja morta, assim. A cena que antecede essa cena é a da Guida diante do próprio túmulo, né? Colocando um buquê de rosas amarelo também. Depois a gente vai falar um pouco dessa imagem. Então esse vermelho com o azul da cortina surge juntamente com o suar da última nota e indica essa melancolia da perda. Aqui é o momento em que a Eurídice está com a mesma roupa, assim, é quando elas vão visitar o túmulo da Guida, que não é de fato a Guida, mas enfim, quem viu o filme sabe que tem uma troca ali com a Filó, né? Então a Filó morre, ela é enterrada como se fosse a Guida, e esse momento em que elas vão lá ela vai com a família para ver o túmulo, que ela pensa que é da irmã, né? E também é um momento em que ela descobre toda a mentira, assim, que o pai e o marido fizeram para que ela nunca reencontrasse a Guida. Então, novamente, aí tem uma nova impressão, assim, tem um novo registro desse vermelho nesses momentos de maior tensão, em que ela parece desistir dessa busca. A Eurídice idosa também veste vermelho, né? Depois de saber a verdade sobre a mentira, né? Sobre o fato de que enfim, depois de descobrir que a Eurídice de que a Guida morreu, a Eurídice toca fogo no piano, que é o grande sonho dela, né? Então é um elemento importante, assim, um elemento central para a personagem, e ela destrói esse piano com fogo. Então tem essa questão aí também do luto e tal, né? Carregando essa perda completa. Era uma perda até certo ponto, porque ela ainda tinha esse ímpeto de vê-la novamente, mas ela se depara com a completude da perda de fato. Em vários momentos a gente via Eurídice com um olhar contemplativo, assim, né? Com um fitar assim para o horizonte, meio perdido, um olhar meio melancólico, meio nostálgico.
E aqui na velhice também a Eurídice apresenta esse mesmo olhar, assim. E é interessante porque ela passa grande parte do filme conectada à cor azul, e a gente vê ela em alguns momentos nessa atmosfera azul, assim, e olhando com esse olhar melancólico. E aqui a gente tem também uma outra quebra, né, que ela está olhando para um elemento urbano, que no filme a gente pode ver mais elementos naturais, assim, né? Então o que fica mais evidente, assim, são as plantas, são os interiores das casas, a floresta. A gente vê poucos momentos de paisagens muito urbanas, assim, né, desse caos urbano. E aqui a gente tem ela de vermelho olhando para essa cidade, né? Então, de alguma forma também esse movimento do edifício também evoca o mar. Então, tem ali uma espécie de resquício, assim, de uma coisa meio fantasmagórica desse mar, assim, né, que ela está contemplando de uma outra forma, em um outro lugar, assim, em um outro estado. Então, esses elementos eles vão conectando as personagens aos seus deslugares, assim. Elas não estão em completude, elas falta algo de si mesmas por causa da falta da outra, né? Aqui já é o elemento vermelho com relação à Guida, né? É quando ela está cuidando da Filó no leito de morte e ela constata que a Filó vai morrer. A Filó pede para que ela dê o remédio, assim, né? Para que ela não aguenta mais sofrer, não aguenta mais sentir dor, então ela pede para a Guida dar o remédio para ela. E aí ela também está vestindo uma roupa vermelha. Aqui é um outro frame daquele plano. E aqui a gente vai entrar na questão do azul. Esse aqui é um dos primeiros planos do filme, né, em que elas estão ali contemplando essa imensidão azul, que é o mar. E o azul é um elemento um pouco ambíguo, assim. Ele tem uma ambivalência, porque ao mesmo tempo em que ele vai indicar uma certa melancolia da Eurídice, ele também parece indicar um certo conforto familiar, assim, como se esse mar fosse de alguma forma o lar delas. Então, de alguma forma, ele indica uma presença ausente, assim. Ele também lembra a falta da plenitude dos personagens. Então, o piano, a musicalidade, essa melodia tem uma conexão, assim, né, meio sinestésica entre a cor, entre as melodias que a Eurídice toca no piano, enfim. Aqui também a gente também pode pensar numa outra coisa que aparece que é interessante, que é o calor, né? Esse aqui é o interior da casa, da família, em que a Guida e a Eurídice moram com o pai e com a mãe, né? Uma família portuguesa, assim, bem conservadora. E ela aparece na janela, Eurídice tocando piano, tocando uma melodia, a família reunida, assim, né? Numa cena de almoço. E é interessante pensar no calor aqui, porque ela está se abanando né, lá fora, assim, com essa cortina. E aí já é o início da entrada do calor, assim, que é um elemento também que é bem eloquente, eu considero no filme. Porque ele vai ser também um elemento ambíguo que vai indicar tanto esse conforto familiar, esse calor humano, né, essa proteção da família, mas também vai indicar uma certa saturação, né? Então, depois no momento em que ela volta lá da Grécia, já grávida, quando ela chega no Rio, ela fala: "Nossa, que calor essa cidade, parece que eu voltei para o inferno". Então, ao mesmo tempo que o calor é uma coisa, ele também é outra, assim. Da mesma forma que o deslugar, né, que é uma dupla negação. A pessoa nem pertence, nem deixa de pertencer. Então, tem essa conexão da ambivalência, assim, entre o deslugar também o calor e a questão do azul.
Uma coisa interessante também que a Sandra notou aqui nessa imagem, que se a gente inverter ela, assim, né, se a gente girar no sentido horário, né? Horário, deitar ela é como a gente poderia ver quase que uma imagem de praia, assim, como se ela estivesse deitada numa areia, assim, e essa ondulação da cortina, assim, também evoca uma coisa meio aquática. Então, a gente também poderia pensar nessa praia, assim, se a gente virar essa imagem, né, que é uma coisa interessante também. Aqui é uma cena em que acontece logo após Eurídice saber que a irmã foi para a Grécia, que ela fugiu para a Grécia. Então, de alguma forma, aqui a piscina também vai evocar, né, esse estado de inadequação, né? Então, também é um mar reduzido, uma água, uma quantidade de água cercada, assim. Então, já começa a trazer essa ideia de uma inadequação, assim, de um deslugar, de um não reconhecimento de si e do espaço simbólico e concreto que a cerca. Também a gente pode pensar nessa paisagem nublada, né, da montanha. É a montanha do Cristo Redentor, que aparece também no título. Então, isso aqui, esses elementos todos, eles vão conduzindo, né, nossa experiência estética. Assim. Por mais que a gente não racionalize, não pense de uma forma muito racional assim sobre eles vão nos afetando e a gente vai sentindo assim, a gente vai construindo sentidos em outros lugares também a partir deles. Também aqui é o azul relacionado à Guida. Essa aqui é a primeira casa que ela mora após dar à luz, né? Então ela tá de azul também. Tem uma outra mulher que também está vestida de azul. Então, como é um filme que trabalha muito essa questão do feminino, assim, né? Como que existem tensões ali de gênero na sociedade. Fala da solidão também, né? Feminina, assim. Então, a gente pode ver aqui que é o momento em que Eurídice não, que a Guida vai começar, né? Vai iniciar a sua relação com a solidão, assim. Então, tem também essa questão do azul aqui com relação a ela. Esse aqui eu acho que é um plano muito bonito, porque é uma única menção, mesmo que subjetiva, de que o pai sente falta da filha. Então, esse pai que expulsou ela de casa, né? Esse é o único momento que a gente pode tirar alguma coisa ali que ele sente também, que ele também está em deslugar, né? Ele olha assim para essa baía ali no porto onde os navios saíam, que foi por onde a Guida saiu. Então ele parece também contemplar ali essa perda, essa falta que ele sente da filha. E aqui é interessante porque esses planos são seguidos. Então primeiro tem o pai, assim, né, com esse olhar para a esquerda. Depois a gente vê a Eurídice também contemplativa, assim, fitando nessa direção da esquerda. E depois a gente tem um plano da Guida no trabalho. E ela começa a trabalhar no estaleiro, né? Que é um lugar onde se faz navios também. Isso é bem interessante pensar nessa coisa. E a imagem que o enquadramento traz parece evocar uma certa convergência, assim, como se, então, o pai e a irmã estivessem olhando em direção à Guida, de alguma forma. Interessante também pensar que foi uma escolha não colocar a mãe, assim, né? A mãe é uma personagem quase evanescente, assim, na narrativa do filme. Ela parece bastante silenciada, assim. Então, tem essa questão também, né? De que a mãe não está presente, assim. E depois também a Eurídice nesse mesmo lugar em que o pai estava contemplando, a Bahia. Só um momento, gente.
Ela está no mesmo lugar contemplando a Bahia aqui. Então a gente pode perceber toda essa conexão que o filme vai fazer simbolicamente com a questão do mar. Então aqui tem o marinheiro, que foi também o amante com o qual a Guida fugiu no início do filme, né? A questão do barco e tal, esse espaço que se vai, a saída. E, de alguma forma, os interiores das casas que a Eurídice vai morar estão sempre repletas de elementos azuis, assim, né? Então aqui também tem a cortina, que é uma cortina muito parecida com a cortina que existia na casa do pai e da mãe, né? A cor das paredes, essa presença das plantas também, né? E acho legal pensar na questão da planta, que o ambiente da floresta foi o primeiro momento em que a gente percebeu uma separação entre elas, né? E como a família é responsável por essa manutenção da separação, é quase como se esses ambientes fossem uma espécie de mini florestas, assim, né? Então, o ambiente em que elas se perdem também. Como se fossem pequenas florestas em que fazem com que elas nunca se encontrem. E aqui também interessante, essa é a casa onde a Eurídice vai viver já na velhice, assim, né? Então também tem aqui esse espaço ele meio que converge as quatro cores que a gente está pensando aqui: o amarelo, o azul, o vermelho e o verde, né? Então eles estão bem mais evidentes, assim. Depois eu vou comentar sobre essa janela também, sobre o verde. E aqui novamente elas no final do filme, novamente nesse espaço que iniciou, né? Então elas de frente para o mar, felizes, conversando e fitando essa paisagem. Então, na narrativa, esse plano ele retorna, apesar das irmãs nunca se reencontrarem de fato. Então aqui pensando a questão do verde, né, a floresta que eu já apontei aqui, essa é uma das imagens em que a Guida está sonhando, assim, está fantasiando com esse reencontro. A Guida não, que a Eurídice está fantasiando durante a prova do conservatório, em que elas vão se reencontrar, assim. Então perceba que é um espaço doméstico, assim, né? É a casa onde elas cresceram, mas é um espaço exterior, assim, né? Então, de alguma forma, parece que essa composição evoca a floresta, né? Como eu apontei, como eu disse agora há pouco, assim. Então, de alguma forma, essa casa da família esse espaço labiríntico, assim, que vai fazer com que elas se desencontrem. E esses são os dois últimos planos em que a gente vê as personagens, né? Então elas aparecem ali em primeiro plano, e esse olhar também tem uma certa tensão aí, porque sugere um encontro, né? Sugere uma convergência de olhares, como se elas estivessem se olhando, ao mesmo tempo que não, ao mesmo tempo que indica essa presença da ausência, como se esse olhar estivesse representando mais a busca. Esse aqui é interessante também, são momentos em que as personagens estão conectadas pelo indesejável, né? Então, a Eurídice não queria engravidar, né? No dia do casamento, ela conversou com uma amiga sobre isso e tal, parece que foi a primeira vez em que ela teve alguma conversa sobre sexo na vida, e ela expôs para essa amiga essa falta de vontade de engravidar. Depois tem uma cena que é um estupro, né, do marido, em que ela fala para ele não gozar dentro dela, e ele vai lá e força esse gozo, e ela vai correndo pro banheiro se limpar, assim. Então e esse plano da Guida tendo o filho e rejeitando o filho, né? Depois o médico coloca o bebê perto dela, assim, e ela faz uma cara de ojeriza mesmo.
para essa criança. Então parece que essa união da cor, assim, do verde com o azul, une as personagens pelo que elas não desejam, assim, pelo caráter trágico, assim, que ocorre a partir de onde elas são colocadas sem um caminho que elas não escolheram percorrer, mas foi um caminho forçado para que elas fizessem. Então aí também a questão do amarelo, né, que também, assim como o azul, assim como o verde, assim como o vermelho, tem uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que evoca uma liberdade da Guida, também tem uma relação com a solidão, assim, um afastamento, é um tom que destoa do tom do azul familiar, e de alguma forma parece que é uma cor que está presente nessa transição da Guida transformando-se na Filó, né? Duas mulheres que, por ousarem lutar por suas liberdades, vão se tornar pessoas sozinhas no mundo. Também tem uma relação com fogo ali na questão do piano, quando a Eurídice toca fogo no piano, né? Então essa liberdade, ao mesmo tempo quente e destrutiva, assim. Esse momento aqui é quando a Guida, a Eurídice, vai chorar na cama da irmã, que tem essa colcha amarela, né? E ela vai se abraçar no almofado e vai chorar para sentir no cheiro da irmã. E a gente ouve uma carta da Guida dizendo assim: querido pai, escreva a bordo do Liberty, liberdade, né? Partindo para a Grécia. Espero o senhor alegre em saber que a primeira parada será na sua terra natal. Muito feliz ao lado de Iorgo. Certo, senhor gostar dele quando o conhecer. Ele é um homem bom. Vamos nos casar em Atenas e voltar para o Brasil. Não tenha raiva de mim. Carrego vocês três no meu coração. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. Tão infinito quanto esse oceano que me rodeia. Então, aqui também a gente pode ver esses tons amarelados e desbotados nas paredes, né, que quase vão pronunciar o mundo de Guido daqui para frente. Então, após essa expulsão e o parto, né, a gente pode ver que gradativamente a Guida começa a adentrar nessas atmosferas amareladas, assim, o amarelo, esse tom que vai refletir essa dureza libertária da personagem. Aqui uma tonalidade mais saturada, assim, do amarelo, né? E, por outro lado, a Filó, ela, que de alguma forma é quase que um duplo, assim, né, da Guida, ou a Guida, um duplo da Filó, personagens que têm narrativas que se encontram em vários pontos, ela tem já uma questão mais desbotada, assim, ela tem as roupas, né, a cor da casa, a gente pode ver sempre um amarelo bem desbotado mesmo. Essa cena é quando a Guida fala que ela começa a juntar dinheiro para encontrar a irmã em Viena, né? E ela fala assim: aqui já tem metade do dinheiro que eu preciso para ir visitar a minha irmã em Viena, né? Então é interessante que esse objeto da carteira é amarelo, assim, e representa essa luta e essa luta por se manter, assim, financeiramente, né? Essa busca também por reencontrar, né? Então representa essa liberdade, essa pessoa que depende completamente de si própria, né? Que não tem muito com quem contar, assim, e luta por isso também. Novamente aqui a questão das roupas, de novo esse frame que é Filó no leito de morte, com roupas de cama amarelas. E também é interessante que quando a Guida vai visitar o seu próprio túmulo, ela coloca essas rosas amarelas, né? E também a gente tem uma carta, ela diz assim na carta, né, que a narração está presente no filme. Cara Eurídice, ou talvez eu devesse começar dizendo, cara Dona Ana e seu Manuel. Afinal, tenho certeza de que essas cartas nunca saíram do Brasil.
Vocês ao menos as leem ou as jogam direto no lixo? Essa é a última carta que lhe envio. A partir de hoje, Ana Margarida Guzmão não existe mais. Espero que, não importa o tempo que passe, esta carta chegue em suas mãos. Mãos que certamente estarão ocupadas gravando discos, dando autógrafos e tocando em teatros lotados pelo mundo. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim. Da sua irmã que tanto te ama e te admira, Guida. Então, essa carta está sendo narrada no momento próximo a esse plano, assim, da Guida colocando flores amarelas no seu próprio túmulo. E aqui também a questão do fogo, né? Que, assim como o amarelo está ali presente, denotando essa liberdade angustiante, de alguma forma, da Guida, aqui a gente pode perceber a mesma coisa, um momento de quase uma catarse, assim, que a gente está vivendo, em que ela descobre que foi enganada, né? Que ela nunca encontrou a irmã por causa do pai e do marido. E ela coloca fogo no piano. Então, também, essa liberdade destrutiva, assim, do fogo, de alguma forma se relaciona com esse estado psicológico da personagem. Aqui o amarelo também, na casa em que a Eurídice vive na velhice. E aqui a janela, que tem essa espécie de filtro assim, amarelo, né? Que é interessante pensar que é por onde a gente se vê de dentro para fora, né? Então, esse ímpeto da busca, né? De olhar para fora para buscar algo, para buscar a irmã, no caso. E interessante que na casa onde depois a Eurídice vai viver, esse lugar do entre, assim, essa janela que faz essa comunicação entre o espaço de dentro para fora, está atravessado por essa cor azul, amarela. Então aqui eu trouxe para finalizar alguns planos que vão evidenciar, né, como que o filme vai construindo essa questão dos personagens em relação a essa imagem do mar. Eu esqueci também de falar isso, mas na cena em que a Guida que a Guida volta para casa da família, né, do pai e da mãe, e o pai coloca ela para fora de casa, o pai estava tirando as escamas de um peixe, assim. Então, de alguma forma, esse peixe tem uma eloquência, assim, né? Então, o pai estava expulsando a Guida dali, então, de alguma forma, esse peixe também é a Guida, né? Esse peixe que o pai está tirando as escamas com a faca, assim. Bom, é isso. Acho que se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, assim, posso comentar melhor. Eu acho que vou chamar o Pedro agora para fazer mediação. Oi, voltei aqui. Então, a gente tem aqui no chat alguns comentários interessantes, né? A Sandra, primeiramente, ela também fala que é interessante observar como a terra, a água e o fogo, elementos presentes desde o início, perpassam, atravessam o filme todo, literal e metaforicamente, né? A Ana também aqui, ela coloca que Lucas é mais uma relação da cor azul com a Guida. Nesse frame que você mostrou, temos o pai olhando para o imenso azul, uma relação de saudades azul-Guida, né? E com isso a gente tem duas perguntas, né? A primeira pergunta da Aline, né? Lucas, você faz um recorte de elementos sinestésicos do filme, característica do cinema autoral de Ainus. Como você analisa o sensorial no filme com o cinema de gênero, o melodrama? Eu acho a Aline e a Sandra, elas participaram de uma mesa na última Socine, foi uma coisa que, as ouvindo falar sobre o melodrama, aquilo me deu um start, assim, e a gente estava conversando sobre isso. Que o melodrama tem e é interessante pensar nesse filme como um melodrama, porque ele talvez seja um melodrama um pouco diferente, assim. Que enquanto que o melodrama tem uma questão de explodir, assim, né,
enfim, colocar as emoções e os sentidos de uma forma um pouco... Tá me fugindo agora a palavra, assim, mas de explodir mesmo, o melodrama explode. A Vida Invisível, a gente vê uma implosão, assim, né? Então, muita coisa não é dita, muita coisa é dita pelo não dito. Então, eu acho que esses elementos sinestésicos no filme, eles vão, na verdade, reforçar essa eloquência, né? Eles vão indicar esse estado de lugar que essas mulheres vivem. Então, quase como se eles estivessem falando no lugar delas também, assim, através dessa relação da, 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 da relação sensorial mesmo do espectador com a imagem, né, com o cinema. Então, acho que de alguma forma eles fazem o melodrama explodir enquanto as personagens implodem. Não sei se faria muito sentido isso, mas eu É tipo uma diria contra-relação no final das contas. é uma relação de oposição, talvez. Uhum. O Em Volta mostra o que elas estão sentindo por dentro no final. Exato. Exato. Perfeito. E aí a gente tem outra pergunta aqui, né? O cineasta diz que fez as pazes com o contar histórias. Você analisa isso como algo sintomático no cinema brasileiro? Vemos que existe uma tendência do cinema de gênero no Brasil nos últimos anos. Eu não sei se eu entendi a pergunta, na verdade. Mas uma questão de fazer as pazes com contar histórias. Eu não Uma sei se eu relação entendi. mais de continuar contando histórias, eu acredito que talvez isso seja uma coisa sintomática no cinema brasileiro atualmente. Você concorda? Eu acho que tem uma questão de uma eu não sei se é um oposto disso, assim, mas eu acho que se a gente pensar na questão do sintoma como uma reprodução, um reflexo do que a gente vive, né, enquanto sociedade aqui no Brasil, assim, tem uma crise das histórias, né, enfim, que atravessa questões políticas, sociais, de relação com o outro mesmo. Eu acho que isso se reflete no cinema, porque eu acho que desde nos últimos 6 anos, assim, né, com a questão política, a gente viu uma certa crise assim das histórias, né, ou de uma fabulação, uma ficcionalização do real, assim. Eu acho que isso está presente no cinema brasileiro nesses últimos anos, assim, e ao mesmo tempo que o cinema reflete, tem essa essa crise com o contar das histórias, tem também outro movimento que é a importância de contar as histórias, né? Ou de recontar as histórias óbvias. Sei lá, de essa importância de dizer o óbvio, assim. E eu acho que isso, de alguma forma, está presente, sim. Eu não sei se eu respondi, se a pergunta tem a ver com isso. Eu fiquei meio confuso, mas eu vejo um pouco dessa forma. Mas ao mesmo tempo deixar o óbvio não tão óbvio, né? Porque se, como você disse na última pergunta, a questão do melodrama não ser, elas não deixam explodir, então fica subentendido. Então no final das contas você mostra o óbvio, mas não sendo óbvio, eu acredito. É. Bom, eu acho que foram esses os comentários. A Sandra aqui agradecendo, né, pela excelente apresentação e por trabalhar com ela, né? Que é assim que se faz uma pesquisa, que se produz ciência, com rede de compartilhamentos, reflexões e questionamentos. E aí a linha que eu acho que ela complementou a questão da última pergunta, o contar histórias como algo mobilizador, uma ação política. O Ainus busca encontrar o grande público em A Vida Invisível, busca referências na telenovela brasileira, por exemplo. Uhum. Então acho que tem a ver com isso que você falou mesmo, de ser um reflexo no final das contas, não é? Sim. E como a Porque telenovela... Pode falar, porque de desculpa. alguma forma essa agora pensando nesse contar histórias assim, né, vai vindo bastante coisa, mas uma história contada que na verdade são muitas histórias assim. Se a gente
conversar com pessoas de gerações passadas, assim, a gente vai ver que essas histórias são muito parecidas. Elas são muito recorrentes, assim, tem inúmeros pontos de contato. É quase como se fosse uma grande história, assim, do Brasil. Não só do Brasil, mas da forma como o Carinha nos conta, isso tem uma questão nacional muito forte. Então, eu acho que esse movimento de contar essa história talvez seja isso, né? De perceber a importância de que as histórias permaneçam sendo contadas, para que elas também não se esqueçam, que elas se repitam, sei lá. De achar no final das contas que já foi contado, então não é necessário retornar àquela mesma É, história. sim, Porque se ainda exatamente. continua sendo uma questão presente, precisa ser contado. Não adianta achar que já se foi, né? Aham. Bom, gente, eu acredito que foram essas, então, as perguntas, os comentários. Tem aqui o João Vitor também dando parabéns, Lucas, pela ótima explanação. E então eu agradeço, né, novamente a sua presença aqui pelo dia de hoje, né, por estar aqui compartilhando com a gente a sua pesquisa. A Aline também está agradecendo ali pela apresentação excelente, que trouxe reflexões que ela não tinha pensado sobre esse filme, né? E novamente agradeço a você, agradeço a professora Sandra também, que deu a sua palavra no início aqui no chat. E eu queria já deixar aqui o convite, né, para todo mundo que está assistindo e quem vai assistir depois, que a gente ainda tem mais 2 eventos esse ano aqui pelo YouTube, né? No dia 7 de dezembro, às 14 horas, a gente vai ter o Mesa Cine Delas, né? E principalmente também para quem não esteve presente nas nossas sessões, nas 3 sessões que a gente teve presenciais, né, na Tuiuti. É uma oportunidade de ter uma conversa ali com a gente. E no dia 14 de dezembro, às 15 horas, a gente vai ter o evento do Contelas, com a Débora Opolsky da Unespar, com os diálogos dos personagens como geradores da violência, estudos sobre filmes brasileiros. E aí, eu convido também, novamente, todo mundo a ver a gente lá no Instagram, no Facebook, gptelas.com. Não, Instagram e Facebook é gptelas, e a gente tem o nosso site, né, o gptelas.com, para vocês conhecerem mais sobre a gente. Aqui a gente tem um canal no YouTube, e ano que vem a gente vai ter mais coisa aí, vai ter novidade, então segue a gente, vamos aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Também queria agradecer, não sei se está encerrando, mas eu queria agradecer também a presença de todos. Agradeço novamente o convite, ao Pedro por ter feito a mediação e pelas perguntas, enfim. Quem não viu ainda o filme, veja que é maravilhoso. É isso. É isso aí, gente. Obrigado novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.